Bom dia, Espírito Santo. Bom dia na paz do Senhor Jesus para todos meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Você que ouve todos os dias a palavra do Senhor através da minha vida. Bom dia para você também. Que hoje o Espírito Santo de Deus direcione os nossos passos. Vamos agradecendo ao Senhor pela noite de sono, por mais este novo amanhecer. Agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede de juntos estar meditando na Sua palavra. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias já se renovaram hoje e elas são as causas de não sermos consumidos. E nesta manhã eu quero consagrar as nossas vidas, o nosso dia, nosso trabalho, tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Vamos consagrar ao Senhor, aleluia, e que o Espírito de Deus seja o nosso condutor, que o Senhor dirija os nossos passos, em nome de Jesus. Que aonde tiver um enfermo seja curado, aonde tiver um desempregado, o Senhor abre as portas, aonde tiver contenda, que o Senhor leve a paz, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor seja um suprimento para cada vida, cada lar, cada família. Amém. Graças a Deus. Oh, aleluia. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra hoje no livro de Efésios, capítulo 4. Os versículos estão do 17 ao 28, que vai falar sobre a nova vida em Cristo. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vida da sua mente, na vaidade da sua mente, entrenebecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Louvado seja Deus. Então, esta palavra de Efésios 4, versículo 17 ao 28, nos exorta os cristãos a abandonarem a velha natureza corrompida pela ignorância. Glória a Deus. Então nós temos que, o que a gente fazia de errado, nós temos que nos esforçar, pelo menos nos esforçar, para não fazer mais. Deixar aquela velha natureza. É difícil, né? Esquecer o velho homem. Abandonar a velha natureza. Mas é o que nós temos que fazer. Glória a Deus. Temos que fazer renúncia. Renunciar à natureza adâmica que nós herdamos. E agora nos concentrar em uma nova vida em Cristo.
Se nós estamos numa nova vida em Cristo, nós temos que fazer diferente. Faça a diferença. Tome uma atitude. Vamos fazer a diferença. Deus, ele todos os dias fala conosco de uma forma diferente. Ele corrige aquele que ele ama. Se nós estamos falando que estamos numa nova vida, e com Cristo e em Cristo, estamos da mesma forma, o que é que está precisando? Conversão novamente, nascer de novo, da água e do Espírito. Aleluia, nós pecamos, sim, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos nós estávamos da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus já conquistou para nós essa nova vida. Se você nós éramos, vivíamos no lamaçal do pecado, agora nós vamos nos esforçar para que nós não venhamos mais andar da mesma forma, nem fazer, nem falar da mesma forma. É a natureza corrompida pela ignorância, a mente para viver, pela ignorância espiritual, Nós, espiritualmente, nós não temos que viver mais na ignorância e nem viver nos desejos enganosos, porque enganoso é o coração do homem. Nós não temos mais que servir, andar segundo os nossos desejos, Como disse o irmão, eu ouvi o irmão Paulo falando agora pela manhã, na live dele, que nós temos que fazer renúncia e nos esforçar para estar vivendo de acordo com a palavra do Senhor e deixar o Espírito Santo fazer a nossa agenda do dia e da nossa vida. Nós não temos mais que viver nos desejos enganosos, renovando a mente. Nós temos que renovar a nossa mente para quê? Para viver na santidade. Louvado seja Deus. E Paulo, ele instruiu a igreja a abandonar ali em Éfeso, ele estava instruindo ali a igreja de Cristo a abandonar a mentira, a ira, a pecaminosa, A ira pecaminosa, o fruto e as portaduras, as torpes, substituindo pela verdade, pelo trabalho honesto e a definição mútua. E viver como homens, como um novo homem, viver como um novo homem, uma nova criatura na presença de Deus. Quando a palavra de Deus fala homem, é homem e mulher, é criança, é tudo, é a raça humana. Porque para Deus não tem esse negócio de sexo masculino e feminino, lá na glória. Aqui na terra ele fez a diferença, é homem e mulher. Mas quando a Bíblia fala o homem, ele fala de forma, a palavra fala de forma geral. Para nós viver a nova natureza em Cristo e abandonar a velha natureza. Porque aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Paulo estava falando ali para a igreja de Éfeso, aos Efésios ali, da igreja de Éfeso, mas hoje essa palavra é para mim e para você. Nós não temos que nos prender e achar que a palavra passou. Já passou, não, porque a palavra de Deus, ela tem um renovo. Todos os dias, é a mesma palavra, mas todos os dias, se amanhã nós lermos essa mesma palavra, Deus já vai ter algo a mais para falar, de acordo com a nossa necessidade humana,
E nós temos que nos focar nos trabalhos honestos, aleluia, e a edificação mútua, vivendo como novo homem, criado e justiça. Esse trecho enfatiza que a fé cristã exige uma mudança radical de comportamento, né, fruto da transformação interna pelo Espírito Santo. Quando nós deixamos a velha natureza para viver uma natureza nova em Cristo, abandonar a natureza adâmica para agora vivermos uma natureza em Cristo, o Espírito Santo, ele passa a direcionar nossa vida, ele passa a morar dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, né? E aí, quando nós temos essa transformação, vem o fruto, né, dessa transformação, que é uma transformação interna que sai para fora. Nós podemos tanto viver como também pôr para fora esse fruto, né? Aí as pessoas olham, ai, fulano tá diferente, fulano tá transformado, fulano mudou. Claro que tem que mudar, tem que haver uma mudança. Aquilo que a gente praticava, temos que nos esforçar para não praticar mais. E se praticar, nós temos um advogado que é Jesus. Nós não podemos viver, né, só confiado, eu vou fazer, eu vou pecar, e depois eu te ver que eu vou morrer, eu tenho uma mudança. Não. Deus quer que você tenha uma mudança agora, ainda com saúde, com vigor, para que o Senhor possa mostrar através de mim, de você, o fruto do Espírito Santo de Deus. Aleluia, né? Que é uma transformação interna que mostra esse fruto. Aleluia, que esse fruto tem várias qualidades. Louvado seja Deus. A história de hoje, ela tem por título Nossa Nova Natureza, né? Então, a palavra que era para ter sido hoje, eu li ontem, errei e li ontem. E hoje eu estou lendo a de ontem, porque na verdade, né, era ontem que era para ser esses versículos. Mas nós lemos ontem, então amanhã eu prossigo fazendo a forma certa. Mas a palavra de Deus é toda instruída, né? Toda poderosa. Deus se manifesta através da palavra dele e ele fala todos os dias conosco através da sua palavra, né? Nossa nova natureza em Cristo é o título de hoje. E revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Aleluia. A árvore em nosso quintal derrubava muitas pinhas e folhas pontudas. O jardineiro especialista olhou-a e explicou o problema. Pinheiros são assim mesmo. Eu esperava uma explicação melhor, mas há coisas que são o que são. Felizmente, nossa vida espiritual não é limitada por ações ou atitudes imutáveis. Paulo enfatizou essa verdade libertadora aos novos cristãos em Éfeso. Os cristãos estavam com o coração endurecido com toda espécie de impureza e a mente mergulhada na escuridão, fechada para Deus, buscando somente o prazer e a ganância. Mas tudo ouviu falar de Jesus e sua verdade. O apóstolo Paulo escreveu-lhe para que se livrassem da antiga natureza e do seu velho modo de viver. Então, a palavra está nos instruindo hoje. Aleluia. A você que ainda está vivendo essa velha natureza, o Senhor te convida hoje a viver essa nova natureza, né? Abandonar a natureza antiga, né?
e seu velho homem e viver, aleluia, o novo homem em Cristo. E observou como a velha natureza é corrompida pelos desejos impuros e pelos enganos. E acrescentou: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza. Louvado seja Deus. Vamos deixar o Espírito Santo produzir em nós essa nova natureza hoje? Abre o teu coração e a tua mente para receber de bom grado a palavra do Senhor e deixar o Espírito Santo conduzir a tua vida. Vamos deixar que eu também venha deixar o Espírito Santo conduzir a minha vida. Louvado seja Deus. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e suas atitudes e se revista da sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Ser santo como Ele é santo. Aleluia. Paulo listou novas maneiras de viver para parar de mentir, xingar, roubar, resistir à raiva e usar as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e ajudar generosamente os necessitados. Nosso novo ser em Cristo permite que vivamos uma vida digna de nosso chamado, rendidos ao caminho do nosso Salvador. Louvado seja Deus. Que hoje o Senhor possa nos instruir, que o Espírito Santo seja o nosso condutor, que Ele venha direcionar os nossos passos e nossa vida. Aleluia. O que significa revestir-se do seu novo eu? Para você, o que significa se vestir do seu novo eu? Para mim significa quando nós estamos nos revestindo nesse novo homem, a ter a nova natureza de Cristo. Os desejos vão vir? Vêm. Desejos pecaminosos vêm. Quando nós tomamos uma topada, acontece alguma coisa, o primeiro impulso da velha natureza é soltar um palavrão. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que xingava não xinga mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que falava palavrões já não fala mais. Porque agora quem impera sobre nós é a nova natureza. A natureza de Cristo. Aleluia. Como seguir o caminho do Salvador, né? Nós temos que abandonar as práticas, as velhas práticas, e seguir as regras de Cristo. Se nós todos os dias meditar na sua palavra, Deus sempre fala e nos orienta, porque a Bíblia Sagrada é a bússola do cristão. Nós que queremos viver uma nova vida em Cristo, temos que meditar na palavra dele e não só ler, mas pôr em prática. Não adianta a gente ler a Bíblia toda, como tem pessoas que falam, eu li a Bíblia toda esse ano. Mas o importante não é só ler a Bíblia toda, é praticar. Às vezes nós lemos um só versículo no dia, mas aquele versículo fala tão poderosamente. Se é uma palavra de conserto, vamos pôr em prática, vamos nos consertar, né? Deus fala comigo todos os dias. Eu sei que às vezes eu me pego fazendo ou falando algo errado, né, que Deus não se agrada, mas em seguida o Espírito Santo me conscientiza. Você errou, você pecou, você falou algo que não agradou. Na hora é automático assim, né? Sempre, ou às vezes quando eu começo a refletir em Deus, né, meditar na palavra, Deus me mostra, o Espírito Santo me mostra aonde foi que eu errei. Ainda que eu não errei, mas se eu falei uma palavra, se aquela palavra ofendeu alguém, eu tenho que imediatamente me reconciliar com Deus e com aquela pessoa. Não é deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Se nós podemos
fazer o bem, vamos fazer o bem. Se nós podemos, tem algumas situações que acontecem em nossas vidas de ruim, às vezes é para nós tirar lição daquilo, ter como lição de vida, e aquele ponto aonde a gente estava errando, a gente não errar mais. Aí, se você erra 2, 3, 4 vezes na mesma forma, tem que rever os conceitos aí, ver o que é que está acontecendo, se a natureza, o velho homem ainda está aí, porque esse velho homem tem que sair. Em nome de Jesus. Põe para correr. E a nossa natureza agora é uma natureza nova em Cristo. Aleluia. Vamos orar. Querido Jesus, entrego-me a Ti, renova minha natureza e torna-me mais parecido contigo. Amém. Você pode fazer essa oração comigo. Aleluia. Repete. Querido Jesus, entrego-me a Ti, renova minha natureza e torna-me mais parecido contigo. É o que eu te peço para a minha vida e para cada vida, Pai, que vai ouvir, que está ouvindo esta palavra hoje. Que o Senhor torna a dar para esta pessoa, aleluia, essa nova natureza. Que ela venha se desprender do velho homem e se tornar mais parecido contigo, Pai. É o que eu te peço para mim e para cada vida, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de nós e nos traga a verdadeira paz. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma terça-feira abençoada na presença do Senhor. Aleluia, que seja um dia de livramentos da parte de Deus para nossas vidas, para nossa família e toda a nossa parentela. Amém?